Olá a todos e a todas, dando continuidade ao nosso curso de História da Filosofia Moderna 1, encerramos hoje a primeira parte da unidade 3 sobre a filosofia de Hume. Hoje eu encerro com algumas discussões, alguns pontos específicos da filosofia cética de Hume, mais exatamente o seu ceticismo sobre a razão, seu ceticismo sobre a existência dos objetos do mundo externo, o seu ceticismo sobre a existência de uma mente e o seu ceticismo sobre a existência de um eu ou identidade pessoal idêntica e perfeita. Mas antes disso, eu gostaria de retomar alguns pontos sobre os quais eu falei em nossos últimos encontros. Vimos até que em nossas discussões que migraram para a primeira investigação, nós vimos a compreensão de Hume do fundamento do conhecimento das questões de fato, ou do conhecimento empírico. A seu ver, o fundamento de todo o nosso conhecimento, do conhecimento da nossa vida prática, que está presente em grande parte da nossa vida prática e também nas ciências empíricas, como a física, a química, a biologia, política, a estética. O fundamento não é a razão demonstrativa, não é esse tipo de fundamento que nós encontramos nesse âmbito de conhecimento. Nós temos como princípio, ou fundamento do conhecimento, um princípio natural da mente humana, algo que faz parte da constituição original da mente, que é o hábito ou costume. É isso que explicaria as nossas inferências causais, o nosso conhecimento indutivo, nossos raciocínios prováveis ou causais. Vimos uma longa discussão empreendida por Hume na primeira investigação, que ocupa duas de suas sessões, exatamente sobre esse ponto, sobre como o nosso conhecimento de questões de fato não está fundado na razão, e sim em um princípio natural da mente, o costume ou o hábito. Agora nós vamos voltar à discussão do Tratado da Natureza Humana, mais exatamente a parte 4 do livro 1, que é fundamentalmente a parte cética da filosofia humeana. E nós iniciamos essa discussão, depois de discutirmos sobre a nossa crença causal, o seu ceticismo mitigado, o seu ceticismo sobre o conhecimento de questões de fato mitigado pela natureza, pela nossa inclinação ou tendência natural a partir do hábito de acreditar e continuar a realizar inferências, supondo que no futuro nós encontraremos no futuro as mesmas causas conectadas aos mesmos efeitos. Então, depois de fazermos esse exame, nós vamos ver as considerações realmente céticas de Hume sobre o conhecimento da razão. Então, inicialmente, nós começamos pela seção 141 do Tratado da Natureza Humana, intitulada do Ceticismo quanto à Razão, onde Hume mostra os limites do nosso conhecimento da razão demonstrativa e provável. Então, inicialmente, o Hume observa algo sobre a falibilidade da razão demonstrativa, que também se tornará provável. Então, lembrando que a razão demonstrativa é o aspecto racional da mente que opera com relações de ideias. Ela está presente na aritmética, na geometria, na álgebra, na lógica. Então, ali, nesses âmbitos do conhecimento relacionados às relações que dizem respeito, às relações de ideias, nós temos demonstração. Nesse âmbito onde o contrário, nós não podemos conceber o contrário sem contradição, pensar diferentemente. Então, nesse âmbito das questões, das relações de ideias, onde a razão é demonstrativa, essa razão ela degenerará em probabilidade. E é isso que assim o Hume problematizará, inclusive os nossos conhecimentos de relações de ideias. Se antes ele problematizou o nosso conhecimento provável, mostrando que
o conhecimento de questões de fato não está fundado na razão demonstrativa, nós temos apenas probabilidade nesse âmbito do conhecimento, nesse campo do conhecimento. Agora o Hume mostra que até nas ciências demonstrativas a razão tem seus limites. Então ele observa inicialmente: em todas as ciências demonstrativas, as regras são certas e infalíveis. Então faz parte da natureza das entidades, das relações de ideias, essa certeza e infalibilidade. Mas quando as aplicamos, nossas faculdades falíveis e incertas, então a nossa natureza humana é que tem seus limites, as nossas faculdades mentais que não são certas e são falíveis, podem errar, apesar do objeto, tem uma grande tendência dela se afastar e cair em erro. Por isso, em todo raciocínio, devemos conferir e controlar nosso primeiro juízo ou crença mediante um novo juízo, e esse novo juízo é um juízo sobre a falibilidade da razão demonstrativa e, como veremos a seguir, também da provável. Apesar de Hume iniciar o capítulo falando da razão demonstrativa, da que opera com relações de ideias, com entidades abstratas, os números, as formas geométricas, as leis da lógica, por exemplo, ainda que o Hume inicie o capítulo falando dessa razão demonstrativa, o que ele está dizendo aqui vai ser aplicado igualmente à razão provável, ou à razão que opera com entidades concretas, com questões de fato. Então, apesar de nas ciências demonstrativas nós encontrarmos regras certas e infalíveis, a nossa natureza humana, a nossa mente, nossas faculdades, nossas capacidades que operam com essas regras certas e infalíveis, essas sim são falíveis. Então exige-se para isso um novo juízo a respeito da falibilidade da nossa razão. Então, o primeiro juízo sobre o objeto, no caso, se o objeto é uma questão de fato, então nós temos um juízo da razão provável. Se o objeto é uma relação de ideia, nós temos um juízo sobre uma relação, nós temos nós temos uma razão demonstrativa. Então, o primeiro juízo seria sobre o objeto. Aliado a esse juízo, nós temos também um segundo juízo sobre a falibilidade da razão, seja ela provável ou demonstrativa, e outras causas de erro. Então, estou julgando sobre uma lei da geometria ou sobre uma demonstração geométrica, e sempre que realizo um juízo sobre uma determinada proporção na geometria, e junto a esse juízo eu preciso julgar também, acrescentar um juízo sobre o modo como a minha razão é falível, o modo como eu posso me equivocar ao operar com essas regras que são certas e infalíveis. E o mesmo no campo das questões de fato. Eu estou julgando estou fazendo um juízo sobre um princípio da inércia, para ficarmos em uma lei da física, da filosofia da natureza. Então, a esse juízo eu devo acrescentar um juízo sobre a falibilidade da minha razão provável, que opera com questões de fato como essas, que são as leis da física. Então, todo conhecimento humano, seja inclusive o demonstrativo, degenera em probabilidade. Então, o Hume diz: nossa razão deve ser considerada uma espécie de causa, então, cujo efeito natural é a verdade. Mas esse efeito pode ser frequentemente impedido pela irrupção de outras causas e pela inconstância de nossos poderes mentais. Desse modo, todo conhecimento degenera em probabilidade. E essa probabilidade é maior ou menor, segundo nossa experiência da veracidade ou falsidade de nosso entendimento e segundo a simplicidade ou a complexidade da questão. Então, nós temos diversas informações nessas passagens, essa seção 1.41, 1.141, que inicia a parte 4 do livro 1 do tratado, é riquíssima, e aqui nós temos o Hume problematizando o nosso conhecimento da razão, seja da razão demonstrativa, seja da razão provável. Mesmo
a probabilidade. O Hume anteriormente já problematizou o nosso conhecimento de questões de fato, o nosso conhecimento da razão provável. Agora ele está problematizando também o nosso conhecimento demonstrativo, ou o nosso conhecimento sobre relações de ideias a partir de uma dúvida sobre as nossas faculdades, nossa faculdade de raciocinar sobre demonstrações, sobre relação de ideias. Então, Hume diz que é preciso, sempre que estamos realizando nossos juízos no âmbito das ciências abstratas, das ciências sobre objetos necessários, mais uma vez, as matemáticas, nós devemos sempre adicionar um juízo sobre a possibilidade de estarmos errando, visto a debilidade de nossa razão, a falibilidade, a incerteza das nossas operações, nós podemos estar a errar. E dessa maneira, ao acrescentarmos esse segundo juízo, mesmo o conhecimento demonstrativo, o conhecimento das relações de ideias, se tornará um conhecimento provável. Então, esse é o ponto para o qual o Hume está nos chamando a atenção, e isso será desenvolvido pouco mais adiante. Então, novos juízos ou crenças serão necessários para verificar a veracidade dos primeiros. Então, se eu faço um juízo sobre um objeto, sobre uma questão de fato ou sobre uma relação de ideia, eu preciso de um novo juízo que pondera sobre a possibilidade de eu estar equivocado ao realizar esse primeiro juízo sobre uma questão de fato ou uma relação de ideia, de modo que esse segundo juízo degenera torna o próprio conhecimento demonstrativo um conhecimento provável. Então, em todo juízo que podemos formar acerca da probabilidade, questões de fato, o âmbito do provável, bem como do conhecimento, e aqui pensando em relações de ideias, que é o âmbito da demonstração, devemos sempre corrigir o primeiro juízo referente à natureza do objeto por meio de um outro juízo referente à natureza do entendimento. Então, sobre a possibilidade de eu estar errando ao me pronunciar sobre uma questão de fato, ao raciocinar sobre uma questão de fato, ou estar raciocinando sobre uma relação de ideia. Surge aqui, portanto, uma nova espécie de probabilidade para corrigir e regular a primeira. Então, uma nova espécie de probabilidade que acontece mesmo no caso das relações de ideias, ou seja, mesmo no âmbito demonstrativo. E para fixar seu critério e proporção corretos. Assim como a demonstração está sujeita ao controle da probabilidade a partir desse segundo juízo, então, mesmo no âmbito de coisas necessárias, das coisas cuja concepção do contrário é impossível, o âmbito do a priori, o âmbito das matemáticas, mesmo nesse âmbito o conhecimento vai se tornar probabilidade. Então é provável que seja assim, mesmo na matemática. Então, o Hume já problematizou o nosso conhecimento da física, da química, vimos isso, da biologia, das ciências empíricas, vimos isso extensamente nos nossos últimos encontros. Agora o Hume está também problematizando o nosso conhecimento na matemática. Por quê? Porque esse segundo juízo que nós precisamos fazer sobre a possibilidade de estarmos errados ao operar com relações de ideias torna o conhecimento demonstrativo provável. É provável que eu esteja certo ao dizer que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Então, ainda que ali nós tenhamos regras infalíveis no âmbito das relações de ideias, a nossa razão demonstrativa, o aspecto racional da nossa mente que opera com essas regras infalíveis e certas, pode estar errado. Então, é dessa maneira que o Hume está problematizando o nosso conhecimento demonstrativo. Então, assim como a demonstração está sujeita ao controle da probabilidade, que nós devemos julgar quais são as chances de nós estarmos dizendo de uma maneira menos eloquente, mas é isso. Qual a chance ou qual a probabilidade de eu estar errando? Essa probabilidade vai variar de acordo com a complexidade do objeto ou a ocorrências de outras causas externas. Então, assim também a probabilidade, assim como a demonstração está sujeita ao controle da probabilidade, assim também a probabilidade está sujeita a uma nova correção
por um ato reflexivo da mente, cujo objeto é a natureza de nosso entendimento, bem como nosso raciocínio baseado na primeira probabilidade. Então, esteja eu falando sobre o Teorema de Pitágoras, ou esteja eu falando, julgando sobre a lei da inércia, ou a lei da gravidade, as leis do movimento, no âmbito das questões de fato, eu quero dizer, em ambos os casos, eu preciso acrescentar um novo juízo sobre a possibilidade de eu estar errando ao operar com esses princípios, de modo que conhecimento demonstrativo, conhecimento provável vão se tornar conhecimentos prováveis, ou no caso da probabilidade vai se tornar ainda nós vamos acrescentar elementos, em ambos os casos, na verdade, nós estamos acrescentando elementos para suspeitar de nossos juízos sobre em ambos os campos do conhecimento. Aqui nós temos um ceticismo extremamente radical. Nós já podemos perceber desde já o alcance do ataque de Hume às possibilidades de nosso conhecimento. Seja no âmbito das relações de ideias, seja no âmbito das questões de fato, nosso conhecimento será apenas provável. Então, mesmo na matemática tão elogiada, enaltecida pelos modernos, como aquele conhecimento infalível, incorrigível, indubitável, o lugar onde não poderia haver erro, mesmo nesse âmbito do conhecimento, o Hume está colocando motivos para que a gente suspeite de nossas capacidades de operar nesses âmbitos. Então, as dúvidas que surgem sobre o conhecimento da razão, seja da razão provável, que opera com as questões de fato, física, por exemplo, seja da razão demonstrativa, que opera com relações de ideias, aritmética, geometria, álgebra, lógica, por exemplo. Assim, em toda a probabilidade, após termos descoberto, além da incerteza original inerente ao objeto, existe um primeiro juízo sobre... Existe também um primeiro juízo sobre a incerteza de que podemos conhecer esses objetos, uma nova incerteza derivada da fraqueza da faculdade de julgar, ou da razão, para ser um pouco mais exato, e após termos ajustado uma à outra, essas duas incertezas, nossa razão nos obriga a somar a ela uma nova dúvida, derivada da possibilidade de erro em nossa estimativa da verdade e da fidelidade de nossas faculdades. Então, o Hume está mostrando como o nosso conhecimento da razão provável e demonstrativa está ameaçado, ou estamos legitimados em suspeitar de que de fato conhecemos quando estamos operando dentro da matemática ou quando estamos operando dentro da física. Então, aqui nós estamos caminhando para um ceticismo radical que mais tarde, nesse mesmo capítulo, Hume chamará de ceticismo total, uma completa suspensão de nosso juízo, que seria esse ceticismo. Então, o regresso ao infinito impediria o conhecimento da razão provável demonstrativa. E aqui o Hume explica o que é esse regresso ao infinito. Porque se nós vamos adicionando juízo sobre juízo, cada novo juízo precisa ser julgado, precisa ser ponderado por um novo juízo, de modo que o regresso seria infinito até diminuir toda a evidência que tínhamos daquele conhecimento. Mas vamos lá ler a passagem onde Hume é muito mais eloquente do que eu, é claro. Essa é uma dúvida que nos ocorre imediatamente, e se quisermos seguir de modo estrito nossa razão, não poderemos deixar de dar uma solução para ela. Mas, sendo o filósofo preocupado com a questão do conhecimento, com a questão da fundamentação do conhecimento, com a avaliação das possibilidades do conhecimento, é preciso que nós nos atentemos a isso. Então, o filósofo deve, se ele pretende seguir de modo estrito a razão, um filósofo precisa se atentar a essa dificuldade colocada por essa compreensão de novos juízos que avaliam o funcionamento da mente ao operar em ambos os campos de conhecimento. Mas, por estar fundada unicamente na probabilidade,
essa solução, mesmo favorável ao nosso juízo precedente, deve enfraquecer ainda mais nossa primeira evidência. Então, nós temos uma primeira evidência de conhecimento quando realizamos, quando julgamos o teorema de Pitágoras. Então, nós temos o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Perfeito, um primeiro juízo. Então, ainda que o nosso segundo juízo sobre a minha capacidade, a minha razão demonstrativa, ou as capacidades da minha razão demonstrativa de lidar com esse primeiro, com esse princípio, com essa verdade matemática, ainda que esse segundo juízo seja favorável, é claro que estamos diminuindo a evidência do primeiro, acrescentando um novo juízo sobre é possível é provável que eu esteja certo sobre o que eu estou dizendo ali ao realizar esse primeiro juízo. Mas mesmo essa probabilidade sendo positiva, ou seja um juízo positivo sobre é possível que eu esteja certo, a evidência do primeiro juízo diminui. Então, por estar fundado unicamente na probabilidade, essa solução, mesmo favorável ao nosso juízo precedente, deve enfraquecer ainda mais nossa primeira evidência, sendo ela própria enfraquecida por uma quarta dúvida do mesmo tipo. Então, aqui, se nós tínhamos 3 juízos, como aponta a passagem anterior, nós precisaremos de um quarto, que é sobre a possibilidade de eu estar equivocado sobre o meu juízo favorável sobre a minha capacidade a minha razão demonstrável ou provável. Então, nós vamos ter que, à medida em que a razão exigirá de nós, a filosofia exigirá que a todo juízo que nós proferimos, um novo juízo seja acrescentado sobre a possibilidade de eu estar certo ou errado ao proferir aquele juízo. Então, eu vou repetir para ler toda a passagem na íntegra, todo esse período. Mas, por estar fundada unicamente na probabilidade, essa solução, mesmo favorável ao nosso sujeito precedente, deve enfraquecer ainda mais nossa primeira evidência, sendo ela própria enfraquecida por uma quarta dúvida do mesmo tipo, e assim ao infinito, porque o nosso quarto juízo precisará também de um novo juízo para avaliá-lo. Então, esse quinto juízo precisará de um sexto para avaliá-lo, isso de acordo com a razão. Porque estamos buscando o fundamento do conhecimento, nós estamos tentando garantir a possibilidade de conhecer, seja no âmbito do demonstrativo, seja no âmbito do provável. Até que, finalmente, nada reste da probabilidade original, por maior que possamos supor que ela tenha sido, e por menor que tenha sido a diminuição decorrente de cada nova incerteza. Então, sempre que um juízo, ainda que favorável, é acrescido nesse processo, a probabilidade inicial vai sendo diminuída, até não restar nada. Por mais forte que seja a nossa crença inicial, a crença de que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, ou o nosso juízo sobre a lei da inércia, a lei da gravidade, as 3 leis do movimento, ainda que, por mais forte que seja a nossa crença inicial sobre a verdade desses princípios, seja na matemática, seja na física, ela infalivelmente perecerá ao passar por tantos novos exames, cada um dos quais diminui um pouco sua força e vigor. Então, juízo 1 é acrescido do juízo 2, que é acrescido do juízo 3, que é acrescido do juízo 4, sobre as possibilidades de eu estar equivocado. Um juízo 3 sobre a possibilidade de estar equivocado sobre o juízo 2. O juízo 4 sobre a possibilidade de estar equivocado sobre o juízo 3. Isso degenera todo o conhecimento. Cada um desses novos juízos vai diminuindo a probabilidade inicial, vai diminuindo a possibilidade de eu estar certo, até não sobrar mais nada, até diminuir a força e o vigor daquela primeira crença sobre o teorema de Pitágoras ou sobre a lei da inércia. Então, em ambos os campos, o nosso conhecimento vai perdendo força e vigor, até que a minha crença seja extinta e eu não possa mais acreditar, nem julgar sobre o teorema de Pitágoras, também não poderei julgar sobre a lei da inércia. Então,
Mais uma vez, o Hume nos traz o caráter naturalista, o caráter inevitável dos nossos juízos, apesar dessa descoberta da razão, esse ceticismo sobre o nosso conhecimento. Então, ele diz, se me perguntassem se concordo sinceramente com esse argumento, que pareço esforçar-me tanto para estabelecer, e se sou realmente um desses céticos que sustentam que tudo é incerto e que nosso juízo não possui nenhuma medida da verdade ou falsidade de nada, responderia que essa questão é inteiramente supérflua, e nem eu, nem qualquer outra pessoa jamais esposou sincera e constantemente tal opinião. A natureza, por uma necessidade absoluta e incontrolável, determinou-nos a julgar, assim como a respirar e a sentir. Então, eu, como filósofo, reconheço, a partir de um exame da razão, de que não há nenhum nosso conhecimento, seja da razão demonstrativa, seja da razão provável, o nosso conhecimento não é seguro. Haja vista a dúvida lançada sobre ele a partir dessa compreensão de que cada juízo precisa de um novo juízo sobre a possibilidade de estar errado no juízo anterior. Então, a razão ou a filosofia me leva a essa consideração de que o nosso conhecimento vai perdendo a força, vai perdendo o vigor, ou a probabilidade inicial vai se desvanecendo a cada novo juízo até não restar nenhum ponto de apoio para a crença. Sou obrigado, então, seria obrigado filosoficamente a suspender o meu juízo e dizer: não posso conhecer. Nem na matemática, nem no âmbito das relações de ideias. Não posso conhecer nem no âmbito das questões de fato, no âmbito da física, biologia, química, etc. Então, essa é uma posição filosófica. Seria preciso adotar um ceticismo sobre o nosso conhecimento da razão. Contudo, o que Hume está observando aqui mais uma vez é que a natureza humana, a nossa mente não permite que as coisas se passem dessa maneira, ou que nós mantenhamos esse juízo, esse ceticismo sobre o nosso conhecimento da razão, demonstrativo ou provável. É que esse caráter naturalista é inevitável que vamos continuar a julgar. Nós estamos sob uma necessidade absoluta e incontrolável de continuar a julgar e acreditar nesses juízos ou nesses conhecimentos em ambos os campos do saber. A razão não nos deixou essa liberdade, ou a natureza, perdão, não nos deixou essa liberdade de suspendermos o juízo e pararmos de agir ou pensar de acordo com esses juízos. Nós não podemos suspender, nós não somos capazes, naturalmente. Então, quase que instintivamente, nós não somos capazes de manter esse ceticismo total sobre as possibilidades de conhecimento da razão. Então, a natureza, segundo Hume, impede o ceticismo total. Quem quer que tenha se dado ao trabalho de refutar as cavilações desse ceticismo total, ou seja, dessa total suspensão do juízo, que resultaria da observação da falibilidade dos nossos poderes racionais e do acréscimo de um novo juízo, um juízo B sobre um juízo A, um juízo C sobre um B, um D sobre o C, e assim por diante, diminuindo a probabilidade inicial até que perdamos, que a força a crença nesse primeiro conhecimento se desvanecesse, desaparecesse. Então, na verdade, debateu sem antagonista. Aquele filósofo que tentou refutar esse ceticismo total enfrentou um homem de palha, porque não existe um espantalho, né? Um espantalho, na verdade, porque não existe quem tenha procedido dessa forma, porque a natureza não deixou isso à escolha do ser humano. Essa suspensão total do juízo, o ceticismo total, não existe porque a natureza não permite. Então, na verdade, debateu sem antagonista e fez uso de argumentos na tentativa de estabelecer uma faculdade que a natureza já havia
havia antes implantada em nossa mente, tornando-a inevitável. Então, é inevitável julgarmos sobre conhecimento provável, sobre conhecimento demonstrativo, sobre a probabilidade e a demonstração, sobre questões de fato e relações de ideias, ainda que a filosofia nos leve a compreensão de que nós perdemos toda a probabilidade inicial do nosso conhecimento. É esse o ponto de Hume, e esse é o caráter naturalista que nós devemos, em todo momento, estar pensando em relação às posições céticas do Hume. O Hume está dizendo, a filosofia nos leva a um ceticismo total, contudo, a nossa natureza não permite que aceitemos esse ceticismo total. É inevitável que nós continuemos a julgar sobre questões de fato e a julgar sobre demonstrações. É inevitável, é uma necessidade absoluta da natureza que as coisas continuem a acontecer dessa forma. Então, a razão não fundamenta o conhecimento de questões de fato, mas sim um princípio natural da mente humana, o costume. Isso é o que nós vimos na discussão na discussão da primeira investigação, nas últimas 3 videoaulas. O fundamento do nosso conhecimento causal, do nosso conhecimento de questões de fato, das nossas inferências, das nossas induções, da nossa suposição de que o futuro se assemelhará ao passado no tocante à relação de causa e efeito, é o costume. Isso nós vimos. Minha intenção, portanto, ao expor tão cuidadosamente os argumentos dessa seita imaginária por quê? Porque não existe filósofo capaz de manter essa suspensão total do juízo, porque a natureza não permite. Então, ao expor os argumentos dessa seita imaginária, é apenas sensibilizar o leitor para a verdade de minha hipótese. Então, o objetivo do Hume, ao trazer esse espantalho, isso que não existe de fato, é mostrar a verdade da hipótese de que o costume é o fundamento do nosso conhecimento de questões de fato. Que nossos raciocínios, e essa é a hipótese, que nossos raciocínios acerca de causas e efeitos derivam unicamente do costume, e que a crença é mais propriamente um ato da parte sensitiva que da parte cognitiva de nossa natureza. Então, o que faz com que julguemos e acreditemos na verdade de um princípio, de uma lei, de um teorema, enfim, de qualquer um dos nossos conhecimentos, na verdade é um sentimento da mente e não uma descoberta da razão. No caso das questões de fato, isso ficou muito claro. Nós acreditamos que a água congelará a 0 graus Celsius no futuro, como aconteceu no passado, unicamente pelo costume de ver a conjunção constante desses dois objetos no passado. Então, a experiência repetida da conjunção constante desses dois objetos, fogo-fumaça, chama, o fogo e o calor, a neve e o frio, a observação, o costume de observar essas conjunções constantes me faz manter a minha confiança ou continuar acreditando na inferência e na indução. Então, isso não é uma descoberta da razão, e sim da natureza humana, do costume que faz com que nós mantenhamos o nosso conhecimento de questões de fato. E a natureza não deixou isso à escolha do ser humano. Nós não podemos deixar de acreditar nesse conhecimento causal, que o pão nutrirá, que a água matará a minha sede, que o fogo queimará a minha mão, que a neve esfriará. Isso nós não podemos deixar de acreditar nisso em virtude da própria natureza. E da mesma maneira, aqui nesse argumento, nesse ceticismo sobre a razão, sobre as operações da razão, também da demonstrativa, a natureza não permite que nós neguemos o nosso juízo ou neguemos a nossa crença, que deixemos de acreditar nesse conhecimento. Então, não obstante a força do argumento em favor de um ceticismo total, então, do ponto de vista da filosofia, o argumento é forte. Deveria nos levar a esse ceticismo total, a total suspensão de juízo. Isso seria o resultado necessário dessa reflexão filosófica. Então, não obstante a força do argumento, uma completa suspensão do juízo
a natureza humana mantém a nossa crença. Vamos continuar acreditando nos princípios da aritmética, da geometria, da álgebra, da lógica, nas leis da física, da biologia, da química, etc. Não obstante a filosofia. Então, como é possível, mesmo segundo minha hipótese, que esses argumentos acima explicados não produzam uma total suspensão dos juízos e de que modo a mente pode conservar algum grau de certeza sobre um assunto qualquer, algum grau de conhecimento, ainda que provável, né? Como a natureza pode manter isso, haja vista a força desse argumento cético. Pergunta-se, portanto, como pode acontecer que, com tudo isso, conservemos um grau de crença suficiente para nosso propósito, seja na filosofia, seja na vida comum. Então aqui, filosoficamente, nós vamos continuar, do ponto de vista da razão, nós vamos continuar aceitando a verdade da matemática e a verdade das ciências empíricas. E do ponto de vista da crença, da vida comum, fora da filosofia, nós vamos continuar acreditando em tudo isso. Por quê? Porque a natureza não deixou isso à escolha do ser humano. Então aqui é esse o caráter naturalista da filosofia humeana. Um dos caráteres naturalistas é, ainda que a filosofia conduza ao ceticismo, a dúvida sobre as possibilidades do conhecimento, a natureza humana está ali, a natureza da mente, para fazer com que a gente mantenha as nossas crenças. Então, os novos juízos perdem força e não param de afetar a imaginação de modo a manter a crença. Ou seja, o que acontece é que, a partir do momento em que vou emitindo juízo atrás de juízo, juízo C sobre juízo B, juízo D sobre juízo C, juízo E sobre juízo D, esses novos juízos vão perdendo força de modo em que eles vão parar de afetar a minha imaginação e não vão ser capazes, desse modo, de afetar a minha crença. Respondo que, após a primeira e a segunda conclusões, o juízo A e o juízo B, a ação da mente se torna forçada, essa ação da mente filosófica de tentar emitir um terceiro juízo, e pouco natural, e as ideias fracas e obscuras. Então, as ideias presentes nesse terceiro juízo já vão ser mais fracas e obscuras, esse movimento da mente será muito pouco natural, de modo que não vai poder afetá-la. Então a natureza vai começar a não ser afetada por esses novos juízos. E embora os princípios do juízo e a contraposição de causas opostas sejam iguais ao que eram no início, sua influência sobre a imaginação e o vigor que emprestam ao pensamento ou dele retiram não são de forma alguma os mesmos. Então, ela vai perdendo força. Então, o juízo D não vai poder afetar a minha imaginação ou a minha capacidade, nesse caso, não vai parar de afetar a minha crença. Eu vou deixar a minha crença não vai, dizendo de uma maneira menos eloquente, mas vai ter muito pouca influência e eu passo a desacreditar nesses novos juízos, de modo que minha crença inicial continua a se manter. Isso, então, o Hume está explicando aqui um fenômeno da mente, um fenômeno mental que é porque, mesmo diante da filosofia, das conclusões céticas da filosofia, a natureza humana mantém o seu assentimento. Nós não conseguimos aceitar esse ceticismo radical. E a explicação do Hume é essa. Esses novos juízos são tão fracos, as ideias presentes nele, esse processo de produzir novos juízos, é um processo tão pouco natural, que as ideias vão perdendo força, vigor, se tornando obscuras e param de influenciar a nossa imaginação, param de influenciar a nossa crença. Então, chega um ponto em que torna-se indiferente esses novos juízos, o quarto juízo, o quinto juízo, o sexto juízo, isso já não vai mais afetar a mente. Então, eu vou manter a minha crença nos princípios, no conhecimento de questões de fato, e vou manter minha crença no conhecimento demonstrativo de relações de ideias. Então, quando a mente não atinge seus objetos confortavelmente e com facilidade, então aqui Hume está fazendo uma observação, infelizmente temos de passar por isso muito rapidamente, haja vista a duração do curso. Mas ele está falando coisas muito importantes sobre o modo como a mente funciona. Então,
como isso não é confortável para a mente, é um trabalho difícil a ser realizado pela mente, essa produção de juízos, isso tudo como que desmotiva a mente a manter a dúvida. Isso tudo, esse processo vai perdendo a força e a capacidade, por ser desconfortável, por ser composto por ideias fracas, obscuras. Isso vai perdendo a capacidade de afetar a minha mente, afetar a minha crença. Então, vou manter a crença, vou continuar a acreditar na verdade da matemática, das matemáticas, da lógica e da física e as outras ciências empíricas, porque isso tudo é desconfortável para a mente. Então, os mesmos princípios não exercem os mesmos efeitos que exercem no caso de uma concepção mais natural das ideias. Então, aquilo que é mais natural é mais confortável, é realizado com mais facilidade. O processo de julgar é mais acreditar, continuar a acreditar é muito mais natural à mente e por isso pode exerce-se com muito mais influência sobre a nossa crença. Então, por isso nós continuamos a manter a nossa crença, mesmo diante das dúvidas céticas lançadas pela filosofia. Bom, então eu encerro assim, mais uma vez, com tristeza por ter de passar tão rápido por uma sessão tão rica como é a sessão 141 do ceticismo quanto à razão. Hume está fazendo como um psicólogo da mente, ele está observando, explicando fenômenos da mente de uma maneira muito original e muito perspicaz. Ele está dizendo, no fundo, resumidamente, que essa filosofia, esse excesso de filosofia, esses novos juízos que vão sendo acrescentados, que são incapazes de fazer frente à natureza humana, ao funcionamento natural da mente por seu desconforto. A mente funciona muito mais, a crença se mantém muito mais naturalmente quando há facilidade ou não há desconforto. Naquele outro caso, esses novos juízos são tão desconfortáveis, são desprazerosos para a mente, não são realizados com facilidade e por isso deixam de ter influência sobre a mente humana. Então aqui nós temos, para concluir essa discussão da seção 141, do ceticismo quanto à razão, a filosofia nos leva a uma suspensão total do juízo sobre as possibilidades de conhecimento, seja de questões de fato, seja de relações de ideias. O que impede essa suspensão total de juízo? A natureza humana. A natureza humana, o funcionamento da mente, o funcionamento natural da mente, como que nos impele a continuar acreditando, seja no âmbito das questões de fato, seja no âmbito das relações de ideias. Naturalmente nós continuamos a acreditar, não obstante os argumentos da filosofia. A seção seguinte é do ceticismo quanto aos sentidos. Hume tendo falado sobre a razão, sobre o ceticismo, a filosofia, como a filosofia nos conduz ao ceticismo no que diz respeito à razão, na sequência Hume vai nos mostrar o ceticismo que diz respeito ao nosso conhecimento sensível. Mais exatamente, o interesse do Hume nesse ponto é sobre os objetos externos, o nosso conhecimento dos objetos externos. E aqui é preciso, inicialmente, eu começo com um esclarecimento sobre como eu sempre, como tudo isso que nós temos visto ao longo nessa história da filosofia, tudo é matéria de debate, tudo é uma questão de interpretação. E o Hume, como poucos na história da filosofia, está sujeito a diversas interpretações, dada a riqueza dos seus argumentos, a complexidade dos seus argumentos, infelizmente também devido à falta de clareza em alguns pontos. E um dos pontos a que nós podemos entrar em um debate, na literatura secundária é um debate fecundo, é sobre a concepção ou a compreensão de Hume sobre a existência dos objetos do mundo externo. Então, o problema colocado por Descartes, que vimos passar por Malebranche, que está presente em Locke, que é respondido negativamente por Berkeley, quando ele nega a possibilidade da existência de algo para além das ideias. Então, o Hume está aqui
seguindo essa tradição de filosofia e discutindo o célebre problema da existência do mundo, dos objetos do mundo externo. Os objetos do mundo externo existem? A meu ver, o Hume mantém uma posição cética a esse respeito. O Hume simplesmente conclui que não podemos saber se os objetos do mundo externo existem, tal qual nós supomos que eles existem. Essa é uma posição cética, mas essa leitura cética dessa seção 4.2, ou da compreensão de Hume sobre a existência dos objetos externos, não é unânime. Aqui eu deixo como exemplo a interpretação dos realistas céticos, como John Wright e Galen Strawson, que supõe que, na verdade, o Hume seria um realista cético, um autor que acredita na existência de objetos do mundo externo, mas mantém que nós não podemos conhecê-los. Por mais de um motivo, eu tenderia a discordar dessa interpretação, mas também reconheço que ela tem bons argumentos e existem passagens da obra humeana que a sustentam. Então, não é de todo sem sentido interpretações como essa. Mas nessa explicação que eu ofereço de agora em diante, mantenho essa minha interpretação de que o Hume ele é um cético a respeito da possibilidade de sabermos se há objetos no mundo externo ou não. Então, se as nossas impressões que surgem da própria alma, surgem de Deus ou surgem de objetos materiais externos, isso é algo que a filosofia não pode saber. Então, diferentemente do Berkeley, que vai dizer que não existem objetos externos, ou do Descartes, que vai dizer que as nossas ideias adventícias surgem de objetos externos, o Hume vai dizer simplesmente que não podemos saber. Então, e isso, como eu acredito que seja o caso, é devido ao método observado por Hume. Então, o método experimental de raciocínio, da observação e experimentação dos conteúdos mentais, é isso que não permite com que a filosofia ou que vá para além das nossas ideias ou das nossas impressões para se posicionar sobre a existência de objetos externos ou não. Lá na seção 1.1.1, na primeira seção do Tratado da Natureza Humana, o Hume já havia observado que as nossas impressões, que a filosofia experimental não pode explicar a origem das nossas impressões. Então, o filósofo da mente, como o Hume, o que ele pretende explicar? A origem das nossas ideias, que são impressões de sensação, e a origem das impressões de reflexão, que se originam, por sua vez, de ideias. Agora, as nossas impressões de sensação, o estudo da origem dessas sensações cabe ao anatomista, aos filósofos da natureza. Eles é que vão descobrir se o cérebro é que produz as nossas impressões de sensação, se é a própria alma, se é Deus, se é um objeto externo. Um filósofo experimental que se atém fielmente ao princípio da observação e experimentação dos fatos, ele é obrigado a reconhecer que falar para além do campo das impressões é impossível, porque esse além do campo das impressões não está disponível à observação. Então, por isso, o ceticismo, porque tudo que a mente pode observar é impressão de reflexão, ideia ou impressão de sensação. A origem dessa impressão de sensação não é observável, não pode ser experienciada, portanto o filósofo não deve se pronunciar a esse respeito. Então, por mais corretos e exatos que sejam os raciocínios céticos, uma inclinação natural sempre levará a crer que existe um objeto para além das percepções da mente. Ou seja, ainda que a filosofia não permita saber se há ou não objetos externos apreendidos pelos sentidos, então nós somos céticos a respeito dos sentidos, por isso o título da seção do ceticismo quanto aos sentidos, ainda que não possamos conhecer se há ou não objetos externos, a natureza, mais uma vez o naturalismo do Hume, não deixou isso à sua escolha, a escolha do filósofo. Sem dúvida, avaliou que se tratava de uma questão demasiadamente importante para ser confiada a nossos raciocínios e especulações incertos.
Então, ainda que não possamos provar, como tentou fazer Descartes, que existe o mundo externo, que existem objetos externos materiais extensos, ainda assim a filosofia não nos deixou a escolha e nós continuamos a acreditar na existência desses objetos. O que Hume pode fazer como psicólogo um psicólogo da mente, um cientista da natureza humana, explicar o fenômeno mental de que acreditamos nessa existência. Então, psicólogo, porque ele vai tentar descrever os processos mentais que nos levam a acreditar nessa existência. Por quê? Porque a razão não permite saber que existem objetos externos, os sentidos também não permitem. Então, o que explicaria essa crença? Então, podemos perfeitamente perguntar que causas nos induzem a crer na existência dos corpos, mas é inútil perguntar se existem ou não corpos. E o Hume ele especificará exatamente qual crença ele pretende explicar em sua psicologia da mente humana, em sua ciência da natureza humana. Não é o que crença é essa que ele pretende explicar? É a crença na existência contínua dos corpos e na existência distinta desses corpos externos. Então, o que isso quer dizer? Então, a mente naturalmente, a mente dos seres humanos acredita na existência contínua dos objetos externos, dos corpos, ou seja, mesmo quando estou ausente do meu quarto, por exemplo, eu continuo a acreditar que os objetos se encontram lá e não deixam de existir. Eles continuam a existir mesmo que eu não esteja os percebendo. E da mesma maneira, eu acredito na existência contínua desses objetos. Ou seja, que os objetos do meu quarto, por exemplo, existem neles mesmos, que eles não são meras modificações da minha mente, ou seja, não dependem da minha mente para existirem. Então, eles continuam a existir e existem distintamente, independentemente da minha mente. Então, a pergunta do Hume é: por que atribuímos uma existência contínua aos objetos, mesmo quando não estão presentes aos sentidos? E por que supomos que possuem uma existência distinta da mente e da percepção, ou seja, do modo como os percebemos? E essa crença na existência contínua e distinta precisa ser explicada a partir, o Hume observará esse fenômeno mental e o explicará a partir das próprias percepções mentais e do modo como a imaginação atua. Então, ele observa que para que esse fenômeno se mantenha, para que nós acreditemos na existência contínua e distinta dos objetos, é preciso constância e coerência. Então, de que maneira? Vamos começar pela constância. Então, aquelas impressões a que são atribuídas uma existência concreta, ou seja, nesse caso, uma existência contínua e distinta, apresentam certa constância no modo como se apresentam à mente. Essas montanhas, casas e árvores que estão diante de meus olhos sempre me apareceram na mesma ordem. Se as perco de vista ao fechar os olhos ou virar a cabeça, logo depois vejo que retornam a mim sem a menor alteração. Então a constância esse fato de que quando fecho os olhos, por exemplo, ao abri-los novamente, eu vou perceber objetos semelhantes àqueles de outrora, da percepção anterior. Mais uma vez, é preciso passar um pouco mais rapidamente por essa discussão, é uma pena. Então, o primeiro fator que explica a nossa crença na existência contínua e distinta é a constância. O segundo é a coerência das nossas percepções, que é como a harmonia do modo como essas percepções se apresentam à mente. Então, quando retorno ao meu aposento, após dele me ausentar por 1 hora, não encontro o fogo de minha lareira, na mesma situação que o deixara. Mas afinal, então era para supor aqui parece que há um problema para explicar, não é constante. Eu deixei a lareira em chamas, com lenha, com madeira, e agora eu volto e encontro apenas cinzas.
cinzas e fumaça. Então, aqui parece que não tem constância nesse caso. Mas, afinal, estou acostumado a ver em outros exemplos uma alteração semelhante produzir-se em um intervalo de tempo semelhante, ou seja, o fogo queimar aquela madeira, consumir aquela madeira até que ela vire cinzas. Esteja eu presente ou ausente, próximo ou distante. Essa coerência nas mudanças, portanto, é uma das características dos objetos externos ao lado de sua constância. Então, o modo como minha experiência é constante e o modo como ela é coerente explicam por que nós acreditamos, nós seres humanos acreditamos na existência contínua e distinta dos objetos do mundo externo. Então é por quê? Porque a nossa experiência é constante e nossa experiência é coerente. Quando aparentemente não há constância, há coerência nessas mudanças. Então, a maçã que apodreceu porque ficou fora da geladeira há muito tempo, eu a deixei 2, 3 dias fora da geladeira, ela se tornou uma maçã podre. Antes era uma maçã madura, uma bela maçã. Então, tudo se alterou nela, mas a coerência dessa mudança faz com que eu acredite que aquela maçã de outrora se tornou essa maçã podre, porque é coerente essa mudança. Então, eu fecho os meus olhos, ao abri-los, eu vejo o meu computador. E não vejo outra coisa, eu não vejo a geladeira, eu não vejo a minha estante de livros. Então ali há uma constância. E caso aconteça mudanças que afetem essa constância, essas mudanças são coerentes. Então há certa harmonia na minha experiência, o que explica eu continuar a acreditar na existência dos objetos, na existência contínua e distinta. Então, encerro essa sessão 4.2 do ceticismo quanto aos sentidos com essa observação. Hume é cético sobre a existência, em minha leitura, claro, sobre a existência dos objetos do mundo externo. Não podemos nos pronunciar a esse respeito. A filosofia não permite, a filosofia não demonstra que existe objetos do mundo externo. A razão não demonstra. Tampouco podemos, pelos sentidos apenas, dizer que os objetos do mundo externo existem. Por quê? Os sentidos me oferecem apenas percepções desses objetos, ideias, impressões que se tornam ideias. Então, o que explica, no final das contas, a minha crença na existência dos objetos do mundo externo? O Hume diz que é a imaginação a operar com esses objetos que se apresentam constante e coerentemente. Então, mais um passo dado por Hume no sentido de mostrar como a filosofia nos conduz ao ceticismo, mas a natureza nos traz de volta, não permitindo assumir essa posição cética. Filosoficamente somos céticos, não sei se os objetos do mundo externo existem ou não. Diferentemente do Locke, diferentemente do Descartes, diferentemente do Berkeley, eu não posso me pronunciar a esse respeito porque eu sou fiel ao método experimental de raciocínio. Tudo que eu observo são ideias e impressões. O que está para além disso eu não posso saber. Contudo, isso não importa para a nossa vida prática. Nós continuamos a acreditar que os objetos do mundo externo existem independentemente, distintamente e continuamente. Na filosofia, do mesmo modo, nós vamos continuar a raciocinar como se eles existissem. Então vou continuar a fazer a minha física, vou continuar a fazer a minha biologia, a minha química, porque vou continuar a supor que esses objetos existem, ainda que a filosofia nos levasse a um ceticismo a esse respeito, nos leve a um ceticismo a esse respeito. Seção 1.4.5, que é a seção da imaterialidade da alma. Então aqui nós já vimos na quarta parte do livro 1 do Tratado da Natureza Humana, nós vimos o ceticismo quanto à razão, a razão demonstrativa e razão provável. Vimos também o ceticismo sobre a existência dos objetos do mundo externo. E sobre a alma? Nós vimos, por exemplo, que o Berkeley precisa lidar com o problema de que a mente, essa alma ou espírito, como ele prefere chamar, nós não temos ideias desse espírito. Então, como podemos conhecer esse espírito que supostamente estaria por trás dessas ideias, operando com essas ideias? A resposta do Berkeley é
Nós temos um conhecimento intuitivo e temos uma noção. Nós não temos uma ideia do nosso espírito, ou da nossa alma, ou da nossa mente. Nós não temos uma ideia. A filosofia experimental, Berkeley também sendo fiel o máximo que pode ao princípio, aos pressupostos metodológicos da filosofia experimental, reconhece, nós não temos ideia da mente. Contudo, nós podemos ter uma noção, e ele nunca explica muito bem o que é essa noção, pelo menos no Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano. Eu já havia problematizado isso quando falei sobre Berkeley, e agora o Hume também nota essa dificuldade e vai tentar discutir a questão do ponto de vista da filosofia experimental, da observação e experimentação dos conteúdos mentais, vai tentar se posicionar a esse respeito. A nossa alma, ela é material ou imaterial? Mas antes, existe uma alma para além do campo das nossas percepções? A resposta do Hume é, claro, cética. Nós não temos experiência dessa alma. Então, essa é a posição humeana. Então, o Hume apresenta a discussão da possibilidade de uma mente para além do campo das percepções. A questão que orienta o desenvolvimento da seção diz respeito à materialidade ou imaterialidade da alma humana. É possível falar sobre isso? Essa é a pergunta do Hume. Podemos falar se a mente é material ou se ela é imaterial? Mas antes de responder a essa questão, o Hume vai se perguntar: as percepções, as nossas impressões, ideias, impressões de reflexão, que se associam, essas ideias que se associam segundo os princípios de associação, esses fenômenos mentais, eles são inerentes a uma substância material? Perdão. A pergunta da sessão: as percepções são inerentes a esses fenômenos mentais a uma substância material ou uma substância imaterial? Mas responder essa questão, para responder essa questão, antes é preciso responder se as percepções, se esses fenômenos mentais dependem da existência de uma substância, isto é, de um substrato de inerência, de uma substância de inerência, de um suporte de inerência, ou seja, de uma mente, ou de uma alma, ou de um espírito que operasse, que realizasse esses fenômenos. Então, o Hume se pergunta o que querem dizer os filósofos que discutem a questão da materialidade ou imaterialidade da alma com substância de inerência. Primeiramente, o Hume, ao valer-se do princípio da cópia, estabelecido lá no princípio do Tratado da Natureza Humana, lembrem-se que junto com o princípio da separabilidade, o princípio da cópia é extremamente importante para todo o desenvolvimento da filosofia humeana. Eles são apresentados a princípio de uma maneira como se não fossem assim tão relevantes, mas todo o desenvolvimento da obra depende desses dois princípios. E aqui o Hume também está se valendo do princípio da cópia. Então, que as nossas ideias simples são cópias de impressões simples em sua primeira aparição. Então, o Hume nota: se tivéssemos uma ideia de substância de nossas mentes, teríamos de ter dela também uma impressão, o que é muito difícil, se não impossível de conceber. Então, para pensar sobre uma substância mental, para uma substância que representasse as nossas mentes, seria preciso primeiro que nós pudéssemos senti-la. Então, passar das impressões para as ideias, ou das ideias para as impressões. Mas o que o Hume mostra é claro que nós não sentimos nossa mente, tal qual um substrato ou suporte de percepções. Nós não temos impressões e, portanto, nós não temos uma impressão dessa mente enquanto suporte, enquanto substância de inerência. Portanto, se não temos uma impressão, se não sentimos, não temos ideia. Então, pois como poderia uma impressão representar uma substância, senão assemelhando-se a ela? Pois como poderia uma impressão se assemelhar a uma substância, já que, segundo essa filosofia, ela não é uma substância e não possui nenhuma das qualidades ou características peculiares de uma substância? Então aqui muito se assemelha à discussão apresentada pelo Berkeley. As nossas ideias são, no caso do Berkeley, nossas ideias são seres inativos. Como podem representar um ser que é ativo?
Então, as ideias são inertes e inativas, a mente é ativa. Como as ideias poderiam representar essa mente? Não é possível. Então, não existem, segundo Berkeley, não há ideia de substância nesse sentido de espírito, nesse sentido de algo que estaria para além desses fenômenos mentais, que estivessem operando com esses fenômenos mentais. Então, a conclusão do Hume é semelhante. Então, o exame do campo das percepções revela que não existe uma impressão, aqui a ideia de substância nesse sentido, substância enquanto suporte das percepções, um substrato, um sujeito. Então, de outro modo, poder-se interrogar: é ela uma impressão de sensação ou reflexão? É agradável, dolorosa ou indiferente? Acompanha-nos em todos os momentos ou só aparece a intervalos? Se há intervalos, em que momento, sobretudo, aparece e que causas a produzem? Então, ninguém sente a própria mente, ou seja, não temos impressões da nossa própria mente. Isso, a filosofia experimental, a observação e experimentação da mente revela que nós não sentimos a nossa mente, portanto não temos ideias. Nós não temos uma ideia da nossa própria mente. Então, para continuar a discussão, o Hume nota também que nem se nós apelarmos à definição tradicional de substância é aquilo que existe por si mesmo, nem se fizéssemos esse apelo, nós poderíamos escapar dessa dificuldade de explicar a questão da materialidade ou imaterialidade da alma. Por quê? Porque essa definição de substância é aquilo que existe por si mesmo, poderia ser aplicada a cada uma das nossas ideias, a cada uma de nossas impressões, ou seja, cada uma de nossas percepções poderiam ser elas próprias substâncias. Então, o conceito tradicional de substância pode ser aplicado a todas as percepções, de modo que a distinção entre substância e percepção não seria inteligível. Ou seja, para dizer existe uma substância enquanto suporte, porque a substância é aquilo que existe por si, não é um argumento válido para provar a existência dessa tal substância como substrato, porque esse conceito pode ser aplicado às nossas próprias percepções. Então, o raciocínio humeano baseia-se sobre dois princípios nesse ponto. Para Hume, tudo que é concebido claramente pode existir, que é um princípio da conceptibilidade sobre o qual eu não falei, dada a complexidade da matéria, e, do mesmo modo, tudo que é distinguível é separável pela imaginação, que é o princípio da separabilidade. Então, nessa sessão, vimos a aplicação de três princípios fundamentais da filosofia humeana, e dos quais eu falei mais detidamente de dois, o princípio da cópia e da separabilidade. Desses dois princípios, concluo que, uma vez que todas as nossas percepções são diferentes umas das outras, e de tudo mais do universo, também elas são distintas e separáveis, e podem ser consideradas como existindo separadamente. Ou seja, não precisa, nada nas nossas percepções exige que nós pensemos algo em que elas existam. Não é preciso uma substância, porque elas próprias parecem poder existir por si próprias, não dependendo de mais nada. Então, e podem de fato existir separadamente, sem necessitar de nada mais para sustentar sua existência. São, portanto, substâncias, até onde a definição acima explica o que é uma substância. Então, se aceitarmos essa definição tradicional de substância como aquilo que existe por si, cada uma das nossas percepções podem ser consideradas substâncias, e isso não leva de modo algum à suposição da necessidade de uma substância, como aqueles autores que dizem é preciso uma substância a que as nossas ideias se remetam, porque a substância é aquilo que existe por si e as ideias não poderiam existir por si. Não, Hume está dizendo que, olha, nada nas nossas ideias e nas nossas impressões faz-nos supor que elas precisam de algo mais para existir, como um suporte. Então, não é possível, Hume reconhece, colocar a pergunta sobre a noção de substância como suporte de percepções. Então, falar sobre isso é um debate completamente destituído de sentido. Então, tudo que há na mente humana é percepção. E todas as impressões e ideias, sejam impressões de reflexão ou sensação, existem por si só.
ou pelo menos nós observamos e não percebemos a exigência de nada mais para que elas existam. Na medida em que, enquanto concebidas como existentes, podem ser entendidas como tal. Então nós somos capazes de conceber as nossas impressões e ideias enquanto existentes, e de acordo com o princípio de conceptibilidade, tudo que pode ser concebido, pode existir. Dessa maneira, nossas percepções podem existir por si mesmas sem uma substância. Então, nem a noção de substância, tampouco a noção de inerência, possuem algum sentido em um debate cuja autoridade refere-se à experiência. Hume reconhece, consequentemente, que a discussão é destituída de sentido. Então, a filosofia experimental não pode falar sobre isso, não deve falar sobre isso. Isso me parece uma razão suficiente para abandonarmos por completo a discussão acerca da materialidade ou imaterialidade da alma, e me faz condenar inteiramente a própria questão. Então, mais uma vez, o que nós temos aqui, a meu ver, é um ceticismo de Hume sobre a existência de uma mente, de uma alma ou de um espírito para além do campo das percepções. A filosofia experimental não permite dizer se há algo ali como um substrato. Tampouco permite dizer se há uma alma material ou uma alma imaterial. Então isso é impossível de saber do ponto de vista da filosofia experimental, e Hume mantém-se cético. Nós não sabemos se há um suporte de percepções, se há uma unidade ou algo por trás dessas ideias e dessas impressões que está conectando-as, que está operando com essas ideias. Por fim, na seção seguinte, Hume discute a questão da identidade pessoal. Então, logo após discutir a questão da possibilidade de conhecermos algo para além das nossas impressões e ideias, uma mente enquanto substrato, o Hume volta sua atenção para a identidade pessoal, que é aquela questão colocada por Locke, que nós podemos apreciar um pouco mais detidamente na filosofia lockeana, que é o que faz com que nós nos mantenhamos os mesmos indivíduos, as mesmas pessoas ao longo do tempo. Nós vimos que o Locke explica essa crença de que nós somos a mesma pessoa, isso que nos constitui o nosso eu, isso que nós somos, ele explica a partir da consciência. Então a consciência é tudo aquilo que eu abarco por minha consciência, todas aquelas ações, todas aquelas lembranças, todos aqueles pensamentos, emoções, etc. Tudo isso que eu alcanço com a minha consciência faz parte do meu eu, da minha identidade pessoal, daquilo que eu sou e daquilo que eu sou ao longo do tempo. Então, por isso, a identidade pessoal, a identidade da minha pessoa, a manutenção da minha pessoa ao longo do tempo. E agora nós vamos ver o que Hume tem a dizer sobre essa questão, extremamente importante na filosofia moderna, discutida por vários autores, e que o Hume não poderia, claro, deixar de considerá-la. Então, o Hume, na seção da identidade pessoal, nos 4 primeiros parágrafos dessa seção mais especificamente, ele vai investigar a possibilidade da existência de um eu ou identidade pessoal no interior do próprio campo das percepções, ou seja, das impressões e das ideias. Então, existe algo como uma impressão de eu, ou uma impressão ou uma ideia de eu, de identidade pessoal, de si mesmo, no âmbito dos nossos conteúdos mentais? Então, a primeira pergunta do Hume é se há algo como um eu contínuo e imutável, perfeitamente idêntico e do qual todos nós, seres humanos, estaríamos intimamente conscientes. Então, alguns filósofos, segundo Hume, imaginam estarmos, em todos os momentos, intimamente conscientes daquilo que denominamos nosso eu, que sentimos sua existência e continuidade de sua existência e que estamos certos de sua perfeita identidade e simplicidade, como uma evidência que ultrapassa de uma demonstração. Então, nós não poderíamos estar mais certos de nada. Assim, aquilo de que estaríamos mais certos é da existência desse eu contínuo, imutável, perfeitamente idêntico, uma identidade pessoal perfeita. O que o Hume faz? Vale-se mais uma vez do princípio da cópia.
Lamentavelmente, todas essas asserções positivas sobre um eu contínuo e imutável, perfeitamente simples, perfeitamente idêntico, de que alguns filósofos suporiam a existência, contradizem essa própria experiência que é invocada ao seu favor, e não possuímos nenhuma ideia de eu da maneira aqui descrita. Pois de que impressão poderia ser derivada dessa ideia? Então, aplicando o princípio da cópia ao exame dos conteúdos mentais, o Hume observa que não existe tal ideia de um eu perfeitamente simples, idêntico, imutável, simplesmente porque não há uma impressão de que essa ideia pudesse derivar. Então, aplicando o princípio da cópia, Hume mostra que não há ideia porque não há uma impressão. Então, se alguma impressão dá origem à ideia de eu, essa ideia tal qual suposta por alguns filósofos, essa impressão tem de continuar invariavelmente a mesma ao longo de todo o curso de nossas vidas, pois é dessa maneira que o eu supostamente existe. Algo contínuo, imutável, perfeitamente simples, perfeitamente idêntico. Então, seria preciso uma impressão que suportasse de que essa ideia fosse cópia. Mas o Hume observa, não há qualquer impressão constante e invariável. Dor e prazer, tristeza, alegria, paixões e sensações sucedem-se umas às outras e nunca existem todas ao mesmo tempo. Portanto, a ideia de eu não pode ser derivada de nenhuma dessas impressões ou de nenhuma outra. Consequentemente, não existe tal ideia. Então, todos esses filósofos que estão a falar sobre um eu contínuo, imutável, idêntico, simples, eles estão falando de algo que não existe, ou pelo menos que a experiência não permite afirmar que existe, porque não há uma ideia desse eu. Não existe uma impressão de algo imutável, contínuo, perfeitamente simples, perfeitamente idêntico, que originasse essa ideia. Então, um rápido exame do conjunto das percepções é suficiente para apontar que não existe uma impressão de algo constante e imutável capaz de originar a ideia de um eu simples e idêntico. Então, faz parte das percepções elas serem justamente o contrário disso. Inconstantes, mutáveis, passando de uma para outra constantemente, em um fluxo constante, e não há nada de simples e idêntico ali que possa ser origem dessa ideia, desse suposto eu a que esses filósofos apelariam, ou em que esses filósofos supostamente acreditariam. Então, dito isso, se não há se não existe uma ideia de eu perfeito, perfeitamente idêntico e simples, imutável e constante, o que o Hume observa é que no restante da seção 1.146, ou da seção da identidade pessoal, após desacreditar ou negar a existência de uma ideia, desse eu tal qual suposto pelos filósofos, o Hume observa que a mente não é senão um feixe ou uma coleção de diferentes percepções que se sucedem umas às outras com uma rapidez inconcebível e estão em perpétuo fluxo e movimento. Nela não existe, propriamente falando, nem simplicidade em um momento, nem identidade ao longo de momentos diferentes, embora possamos ter uma propensão natural a imaginar essa simplicidade e identidade. Então, essa é o que é conhecido na literatura secundária como a teoria do feixe. Então, a teoria do feixe é a teoria de que a mente é tão somente um conjunto de impressões, de ideias, de impressões de reflexão que estão associadas por princípios de associação. Isso é o que a filosofia experimental permite dizer sobre a mente humana, que ela é um feixe de percepções. Então, a teoria do feixe, portanto, sustenta que um olhar para o interior de si aponta uma sequência desordenada de percepções em constante mudança e sem uma ordem estabelecida. Sejam essas percepções impressões, ideias, sentimentos, paixões, pensamentos particulares, nada se encontra aí que possa ser entendido como um eu perfeitamente simples e idêntico. Então a mente é isso.
ainda que não possamos falar, e aqui é um ponto importante, ainda que não sejamos capazes de saber se há uma mente como um substrato de percepções, Hume não está negando a existência dessa mente enquanto suporte. Ele é cético, ele não pode se comprometer com a tese ontológica negativa de que não existe uma mente enquanto suporte. O ponto do Hume é: a filosofia experimental não permite que nós falemos algo a esse respeito. Qual é a posição? Então, o que seria a mente numa filosofia experimental tal qual a Humeana? A mente, a partir da observação e experimentação, é tão somente um feixe de percepções. Então, tudo que nós observamos é impressão de sensação, ideia, impressão de reflexão e conexão de ideias segundo alguns princípios associativos. Então, isso que é a mente, do ponto de vista experimental. Então, Hume não nega que possa haver algo para além disso, mas se nós somos fiéis aos pressupostos metodológicos da filosofia experimental, se nós queremos ser o Newton da filosofia da filosofia moral, se queremos ser fiéis ao método que permitirá de fato o conhecimento da mente, é isso tudo que nós podemos falar sobre a mente. O filósofo, então, na sequência da seção da identidade pessoal, ele se limitará a uma psicologia descritiva dos processos mentais que levam o ser humano a acreditar na identidade de sua pessoa ao longo do tempo. Então, ainda que não haja nada de simples, idêntico, de imutável, de contínuo, se não existe esse eu de que os filósofos falam, ainda assim o que nós acreditamos que nós somos as mesmas pessoas ao longo do tempo. Nós acreditamos em um eu. Que eu é esse? Que identidade pessoal é essa? É uma identidade pessoal complexa, é uma identidade pessoal mutável, inconstante e que não é idêntica, perfeitamente idêntica. Então ela é uma identidade imperfeita. Nós somos o que nós somos na filosofia experimental tal qual a de Hume. Nós somos aquele conjunto de percepções unidas. Então, eu sou aquela pessoa que se lembra de ter feito tal atividade, feito dezenas de atividades escolares na pré-escola, que se lembra de ter jogado futebol durante todo o período inicial da escola, que se lembra de ter se dedicado aos estudos constantemente durante o ensino médio, de ter gostado de tais e tais pessoas, de ter feito amizade com tais e tais pessoas, de ter sentido ódio de uma pessoa, sentido ódio de outra pessoa, de ter amado uma pessoa, de ter respeitado os meus pais. O que é isso? São percepções que na época eram impressões, que hoje eu retomo como ideias da memória, que estão conectadas umas às outras e permitem com que eu acredite que sou aquela pessoa de outrora, que essa pessoa de agora é aquela pessoa de outrora e que será a pessoa do futuro. Então, isso tudo é explicado a partir de percepções conectadas. Então, é tudo isso que essa é a posição de Hume sobre a identidade pessoal. Então, Hume não está dissolvendo a identidade pessoal, dizendo que não existe um eu. Como já existem pessoas que entendem isso a respeito da filosofia humeana, que Hume dissolve o eu. Não, ele está dizendo simplesmente que o eu, a identidade pessoal, não é algo perfeitamente simples, não é algo perfeitamente idêntico, não é algo imutável, não é algo constante. É o que? Um feixe de percepções unidas por princípios associativos. O que eu sou agora? Eu sou uma pessoa eu sou isso que sente sede, que sente fome, que sente um pouco de cansaço por uma noite mal dormida, é isso que deseja almoçar daqui a pouco, é isso que está fazendo planos para o futuro sobre o que eu farei durante a minha tarde, é isso que ontem
passou o dia a estudar para preparar uma aula, para se preparar para um concurso, lendo um livro de literatura para descrever. É o eu da imaginação, o eu da memória, esse conjunto de lembranças, de ideias da imaginação, de ideias da memória, de impressões de reflexão. Isso é o que nós somos. Então, o que é, e o Hume pretende explicar esse fenômeno, o que é então que nos dá uma propensão tão forte a atribuir uma identidade a essas percepções sucessivas e a supor que possuímos uma existência invariável e ininterrupta durante todo o decorrer de nossas vidas. Então, o que explica isso é tão somente a imaginação. Como em todos os outros casos, a imaginação aqui se faz presente. A imaginação explica por que nós acreditamos na existência dos objetos externos enquanto objetos contínuos e distintos da própria mente. A constância e a coerência faz com que a imaginação conceba esses objetos externos como existindo de tal maneira, como idênticos. Aqui, no caso, é o mesmo caso no tocante ao eu, à identidade pessoal. A imaginação faz com que nós acreditemos na identidade desse eu, quando, na verdade, o que esse eu é um conjunto de percepções que são distintas, porque separáveis, elas têm distinção, então podem ser concebidas separadamente. Isso é tudo que a filosofia experimental permite dizer. Então, Hume explica, a partir da perspectiva dos processos da imaginação, a crença na identidade pessoal a partir da união de ideias decorrente de princípios de associação, a saber, os princípios de semelhança e causa e efeito. Esses princípios são capazes de produzir uma transição fácil, mais uma vez, o conforto da mente, que é um processo natural, portanto, mais fácil do que se negar que nós somos algo, como um cético poderia, por exemplo, dizer. Um cético pode raciocinar para mostrar que não existe um eu, mas isso seria algo que não traria conforto para a mente e, portanto, não poderia se impor durante muito tempo sobre a crença. Então, esses princípios de semelhança e causalidade são capazes de produzir uma transição fácil do pensamento de uma a outra ideia, de modo que essa ideia de eu origina-se do processo do pensamento, que desliza suavemente, facilmente, de maneira confortável, pela cadeia de ideias unidas por esses princípios associativos, as ideias da memória, as ideias da imaginação, todas conectadas por semelhança e causa e efeito. A memória, além destes dois princípios, desempenha um importante papel na produção dessa crença. Ela produz a relação de semelhança entre as percepções. Então, a memória faz aparecer as percepções passadas semelhantes às percepções presentes, fazendo com que essas se unam em virtude da relação de semelhança que elas estabelecem. Então, pois o que é a memória, senão a faculdade pela qual despertamos as imagens das percepções passadas? E como a imagem necessariamente se assemelha a seu objeto, a frequente inserção dessas percepções semelhantes na cadeia de pensamento não deve conduzir a imaginação mais facilmente de um elo a outro, fazendo todo se parecer com a continuação de um objeto único. Então, por exemplo, as mesmas sensações de fome, de sede, de calor que senti outrora, essas sensações se assemelham às sensações de fome, calor e sede que eu sinto agora. Da mesma maneira, as paixões de outrora se assemelham às paixões de agora. Então, a memória me permite comparar as sensações presentes, as paixões presentes, as ideias presentes com as ideias de outrora, com as paixões de outrora e as sensações de outrora. E a semelhança entre umas e outras me permite dizer que há ali uma identidade, que são as mesmas, que eu sou essa pessoa que sente todas essas percepções ao longo do tempo. E o princípio de causa e efeito também opera na produção dessa crença, não apenas o de semelhança.
Uma percepção com efeito é capaz de originar outra. Esta última destrói aquela primeira, influencia uma terceira, modifica outra percepção e assim sucessivamente. Então a minha percepção de fome é sucedida por uma percepção de saciedade, que é sucedida na sequência por uma impressão de tédio, por um sentimento de tédio, que na sequência é sucedido por uma ideia por uma percepção de uma ideia da imaginação sobre um plano que eu tenho para o futuro. Enfim, causalidade. Nós vemos as percepções conectadas por causa e efeito. De uma ideia eu passo a outra, que gera uma impressão, que por sua vez gera uma ideia. Então, tudo está unido por causa e efeito. De modo que a pessoa é induzida a perceber-se como um sistema causal. Então, podemos observar que a verdadeira ideia de uma mente humana, daquilo que nós somos, é a de um sistema de diferentes percepções ou diferentes existências encadeadas pela relação de causa e efeito, que produzem, destroem, influenciam e modificam-se umas às outras. Então, concluindo, são estes os princípios de associação do mundo ideal que unem as ideias na imaginação de modo a construir uma ideia fictícia de identidade pessoal. E é preciso esclarecer, então o Hume chama de ideia fictícia. O caráter ficcional dessa ideia diz respeito unicamente à atribuição de uma identidade ao feixe de percepções que não é rigorosamente idêntico. Ainda que a pessoa venha pensá-lo como perfeitamente idêntico, como se fôssemos idênticos àquilo que fomos outrora, a sucessão de percepções não possui tal característica. O feixe é constituído por percepções distintas e descontínuas. A ideia de identidade pessoal é fictícia, portanto, no sentido de que a mente não possui a identidade que lhe é atribuída. Contudo, e isso é muito importante, Hume não nega a existência de um eu. Limita-se a dizer apenas que, do ponto de vista da investigação filosófica baseada sobre a experiência, a observação e a experimentação dos fatos mentais, este eu possui uma identidade fictícia, mas é o mesmo eu. Que eu é esse? Esse eu conectado esse eu constituído por ideias, impressões de reflexão, conectados por princípios associativos, em específico os princípios de semelhança e o princípio de causa e efeito. E assim eu encerro essa curta exposição da filosofia de Hume e o seu ceticismo, sobretudo. Vimos de que maneira, pelo menos em minha leitura, o Hume é extremamente fiel aos princípios metodológicos da filosofia experimental, como ele tenta se pautar todo o tempo pelo princípio de que devemos nos ater à observação e experimentação dos fatos mentais, que para um filósofo da mente como ele é, um cientista da natureza humana, são os conteúdos mentais e suas relações. E o Hume nos mostra os limites do conhecimento humano, a partir do nosso limite do nosso conhecimento causal, do nosso conhecimento das questões de fato, dos objetos concretos existentes, das existências efetivas, nos mostra os limites do conhecimento demonstrativo de relações de ideias, o limite, ou seja, os limites da nossa razão demonstrativa e provável, nos mostra o limite do que podemos falar sobre o mundo externo, o limite do que podemos falar sobre a mente e o limite do que podemos falar sobre aquilo que nós somos, a identidade pessoal. Então o Hume é um cético, claro, por todos esses compromissos com os quais ele se mantém firme todo o tempo. O Hume é um filósofo cético cuja inclinação cética, filosófica cética, deve ser balanceada com a sua compreensão de que a natureza humana, a nossa mente, está como que programada de uma maneira inevitável, uma necessidade absoluta de continuar a acreditar nisso tudo, ainda que a nossa filosofia não o permita. Ainda que a filosofia mostre as razões de sermos céticos, inclusive poderia nos levar a uma suspensão total da nossa razão, aquele ceticismo total, ele mostra que é inevitável que continuemos a julgar, seja na filosofia, seja na vida comum.
Nós continuamos a julgar e acreditar que existem objetos, que existe uma mente, que nós somos um eu, uma identidade pessoal perfeita. Nós continuamos a acreditar nos nossos juízos sobre questões de fato, nossos juízos sobre demonstrações ou relações de ideias. O nosso conhecimento, ainda que nós sejamos céticos do ponto de vista da filosofia, nós continuamos a raciocinar da mesma maneira. A natureza não nos permite proceder de outra forma. Concluo observando que uma das questões mais complexas de toda a filosofia humeana é justamente essa de saber a natureza da epistemologia humeana, ou de que modo conciliar esse aspecto cético com esse aspecto naturalista. Hume é mais naturalista, Hume é mais cético, naturalista no sentido de atribuir algum valor epistêmico a esse conhecimento, a essa força da natureza que faz com que a gente continue a julgar e acreditar. Então isso tem algum valor positivo? Ou seja, a filosofia mostra que devemos ser céticos, mas a natureza nos inclina na direção contrária. Isso tem algum valor de conhecimento? Tem um valor de conhecimento positivo? Isso é, ainda que o conhecimento provável, ainda que não demonstrável, ainda que não seja aquela certeza absoluta, ou aquela forma de conhecimento infalível, indubitável, incorrigível, isso ainda é conhecimento? Tem algum valor? Então, são questões que devem ser trabalhadas de perto, profundamente investigadas, para que possamos compreender a verdadeira natureza da relação entre ceticismo e naturalismo na filosofia humeana. Hume é um cético, se declara cético, apesar da natureza, e foi compreendido como um cético por seus contemporâneos. E é nessa relação, nessa compreensão de Hume como um cético, é que nós vamos desenvolver o restante desse curso quando vamos adentrar no estudo da filosofia de Thomas Reid, que surge como uma filosofia do senso comum que pretende se opor ao ceticismo da filosofia de Hume. Então, essa é o ponto de conexão entre Hume e o próximo passo dos nossos encontros, que é a filosofia do senso comum de Thomas Reid. E que também em algumas leituras, em algumas interpretações da história da filosofia, o passo que faz surgir o idealismo transcendental de Kant, quando nós temos em vista frases kantianas, célebre frase kantiana, de que Hume foi quem o despertou do sono dogmático. Então a filosofia crítica talvez tenha alguma dívida com o ceticismo humeano. Mas vamos nos manter na linha de estudarmos agora uma das respostas ao ceticismo humeano, que é a filosofia do senso comum.